Alô, comunidade do ICL Notícias, falamos diretamente da nossa redação em São Paulo. Eu estou terminando aqui de preparar, olhando as imagens que nós vamos destacar daqui a pouquinho lá no estúdio com a Gabi Varela, o Chico Sá. Boa noite para você que nos acompanha, boa noite para você que mora nesse país em que a mídia tradicional faz aquela campanha pelo déficit zero. O governo não pode gastar mais do que arrecada. Ok, só que ninguém quer pagar imposto, né? A imprensa, a mídia, não quer pagar imposto também. Dos 17 setores que têm desoneração fiscal da folha de pagamento, ou seja, que não pagam, né, tributos, está ali a comunicação. Agora o ministro Zanin do Supremo deu uma canetada para que eles voltem a pagar imposto e eles estão chorando, estão reclamando, estão numa campanha danada. O presidente do Senado, Pacheco, já disse também que vai recorrer e ele tem interesse particular. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Vamos falar também sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, violência policial, mais um caso terrível de violência policial contra um homem negro, sem falar na violência contra os estudantes em várias universidades. Nós vamos mostrar as imagens e debater um pouco também esse assunto. Estamos aqui separando já, esta aqui é a imagem do homem que foi morto pela polícia. Olha só, uma cena terrível, daqui a pouco nós vamos mostrar e comentar também esse tema. Agora vamos a outros destaques do ICL Notícias, segunda edição, com o nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Congresso contra STF. Presidente do Senado diz que vai recorrer de decisão do ministro Zanin. Fiz aqui a análise. Que suspendeu redução de impostos aprovada por parlamentares. Difícil de compreender em razão da sua estranheza. Empresários reclamam da decisão e Lula responde. Porque tem uma turma que não precisa do governo. A volta dos que não foram. Nós vemos o Mesmo cassado, ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, desafia a justiça e diz que vai ser candidato a prefeito de Curitiba. Eu não consigo respirar. 4 anos depois do caso George Floyd, que detonou protestos mundiais, polícia nos Estados Unidos volta a matar homem negro algemado e rendido no chão. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Agora sim, boa noite, diretamente dos estúdios nesta sexta-feira. Boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha com imagens muito difíceis de se acompanhar agora na nossa escalada. Esse caso dos Estados Unidos, daqui a pouquinho o Rodrigo Viana vai falar a respeito disso. Mas começo trazendo... Vamos falar de boa notícia, né? O Brasil retoma agora a produção nacional de insulina, o que já não acontecia há mais de 20 anos. E essa demanda, né, vai ser capaz, aliás, de suprir essa produção, a demanda nacional. O Chico Sá tem uma experiência para falar a respeito disso, sobre a importância, né, Chico? Nossa, grande notícia. Comemorada lá em casa e nos lares de mais de 15 milhões de diabéticos no Brasil. No meu caso, a minha filha, de quase 8 anos, que tem diabetes tipo 1. É diferente da diabetes das pessoas mais velhas. Essa é autoimune. Depende diariamente da insulina. O Brasil depende diariamente de insulina. Não tínhamos fabricação nacional. Então, são 15 milhões de pessoas no Brasil inteiro que, por acaso, tem um conflito no Oriente Médio e o dólar vai lá para cima... De repente, a gente passa a comprar insulina, ou não ter como comprar, ou não ter, pior, como abastecer o SUS. Então, essa fábrica é estratégica importantíssima. Fundamental. Outros assuntos que a gente traz aqui ao longo do nosso programa, Cristina Serra vem falar sobre Deltan Dallagnol, que agora quer ser prefeito de Curitiba. Vamos falar a respeito disso. Também Luiz Nassif vem falar sobre o cenário político, econômico. O ministro Fernando Haddad entregou para o Congresso aquela proposta para regulamentar a reforma tributária. E agora a gente volta o nosso olhar sobre esse caso horroroso dos Estados Unidos,
Unidos, que lembra muito o caso do George Floyd, né, Rodrigo? Exatamente. A gente acabou de ver aqui na abertura esta cena em que o homem que morreria alguns instantes depois, uma das últimas frases dele, antes de morrer, foi: "Eu não consigo respirar". De novo, a mesma frase, a mesma cena, a mesma polícia, um policial branco matando, sufocado, um homem negro nos Estados Unidos. Nós vamos mostrar daqui a pouco a cena, mas eu queria começar só lembrando que os Estados Unidos, já há várias décadas, mas recentemente, de novo, né, vem com essa história, se apresentam como os campeões da liberdade. Querem espalhar, exportar a democracia, um modelo de liberdade. Outro dia, um bilionário que é sul-africano, que é herdeiro do apartheid sul-africano, mas que mora nos Estados Unidos e se apresenta, né, como uma espécie de porta-voz desse modelo, estava querendo dar lição aqui no Brasil sobre o que é liberdade de expressão, liberdade absoluta, primeira emenda, Estados Unidos. Olha o que é a política nos Estados Unidos. Até os anos 60, afrodescendentes tinham limitações para andar de ônibus, de transporte coletivo. Tinham que ceder o seu lugar no ônibus para os brancos em vários estados. Isso, aliás, é que detonou o movimento pelos direitos civis, né? Que depois trouxe a igualdade. Havia a igualdade formal, mas na prática não. Então, é um país que até os anos 60 tinha esse tipo de limitação e ainda hoje tem grupos racistas ativos matando e a polícia também fazendo esse papel. Então, eles não têm como vir dar lição de democracia e liberdade para o mundo, de jeito nenhum. Não tem como exportar modelo aqui para a gente. Vamos assistir, então, esta cena que aconteceu. Deixa eu só trazer o contexto. Foi no estado de Ohio, no mês de abril, alguns dias atrás. Houve um acidente de trânsito, algo banal. A polícia chegou para atender. E a hora que chegou no local da batida, disseram: o responsável correu para dentro de um bar. E a hora que entraram no bar, eu não sei, aí a gente não conhece bem as circunstâncias, entenderam que o suspeito era o homem negro que estava ali, dentro do bar. E ele foi então, recebeu voz de prisão, resistiu. Frank Tyson é o nome dele. Tinha saído da prisão há poucas semanas. E ao resistir, foi colocado violentamente no chão e agora nós vamos ver o que aconteceu. Esse é o contexto. Vamos ver as cenas. No, get your sheriff. No, Get we're your going sheriff outside. for We're it. going Get your sheriff. outside. No, We're you not ain't doing killing me. this. You ain't killing me We're not tonight. doing this. You ain't killing me. No, you guys are killing me. They're on here. They're trying to kill me. They're trying to kill me. They're trying to kill me. Henry. 20 custody, 2029. Stop fighting. I can't read. I can't read. I can't. Get out of that. I can't breathe. That's the story right there. Eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. A mesma frase, Chico, dita pelo George Floyd em 2020, naquela cena que aí foi essa, né, o George Floyd, eu ia dizer, no meio da rua, né, atrás de uma viatura, e também o pescoço, o joelho sobre o pescoço do George Floyd. E em 2014 foi o Eric Garner, que também morreu da mesma forma. Então é uma forma de abordagem que já deveria ter sido abolida, mas a questão não é técnica, a questão é também política, histórica e de preconceito. Eu queria ver se eles agiriam assim com um suspeito branco, pelo visto não, porque todas as vítimas são homens pretos, homens negros, afrodescendentes nos Estados Unidos, né? E esse caso, Gabi, eu não sei se vocês querem comentar, mas esse caso de hoje, a gente está aqui em estado de choque, porque a gente assiste aqui na tela grande ainda, aqui no telão, é terrível. Alguns segundos depois, Gabi, os relatos que a gente recebeu, que os policiais deixaram ele lá deitado no chão, depois de algemado, e até brincaram. Nossa, acho que agora ele se acalmou, né? Aí quando passou 5 minutos e viram que ele não se mexia, alguém falou, será que ele desmaiou? E quando foram ver, não tinha mais pulso. Terrível. Então mataram o sujeito numa abordagem por causa de um acidente de trânsito. A banalidade absoluta. E ele diz, você vai me matar. Antes ainda de ser algemado, ele já sabia. Ou presumiu, pelo tipo de violência policial que os homens e as mulheres negras suportam nos Estados Unidos, como suportam também aqui no Brasil. Aliás, eu queria só lembrar um fato,
Quem é que gravou essas imagens, hein, Chico e Gabi? A câmera dos agentes. A câmera dos policiais. Essa que o Tarcísio queria tirar aqui em São Paulo. Por que será que eles queriam tirar, hein? O Tarcísio Derrite, que é o secretário de Segurança de São Paulo. Mais uma vez prova a importância da câmera, né, Rodrigo? Como, por exemplo, a câmera que filmou o Porsche, o dono do Porsche, indo embora sem fazer o teste do bafômetro. Também era de um policial, né? Também. Que foi atender a... E isso ficou guardado durante alguns dias. Eu realmente não sei as circunstâncias, Chico, como é que isso depois vazou. Demorou um pouco, porque era a câmera de um policial. Acho que foi parar na mão de um investigador, de um promotor, aí eu não sei. Aí como é que isso vazou, mas o fato é que as imagens estão aí, mostrando. Depois ele chegou a ser levado, né? Eu ia falar é o Frank Tyson, né? Que é a vítima de agora. Foi levado para o hospital, mas já estava morto, chegou morto no hospital. Então, essa é a polícia e essa é a relação histórica da polícia com os afrodescendentes nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também. Nós temos uma história de escravidão, uma história de polícias usadas como bate-pau dos ricos e de interesses, enfim, de governantes associados ao interesse dos ricos. Então, é algo que nós não devemos copiar, não devíamos copiar, né, os maus exemplos que vêm dos Estados Unidos. E só para lembrar, então, que eles não têm como dar lição para a gente do que fazer. Uma lição a gente pode trazer, que é de que precisa da câmera nos policiais, porque é graças a essa câmera que a gente entende a circunstância que esse homem morreu. Não sei se isso vai virar um outro Black Lives Matter, né, Chico? Porque a partir daquele caso anterior, uma série de protestos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, discutindo a questão racial mais uma vez. Não sei se agora vai desencadear de novo algo parecido, inclusive nos esportes, lembra? Os times de futebol, vários atletas nos Estados Unidos. É uma questão histórica mal resolvida nos Estados Unidos, né? Mal resolvida aqui, mal resolvida lá. E no momento que os Estados Unidos vivem uma onda de protestos por conta da questão palestina. Então, talvez tenhamos mais uma ampliação dos movimentos que já estão instalados nas universidades. Então, esse caso vem à tona num momento muito delicado já nos Estados Unidos. E era esse tema que eu ia chegar aqui na abertura, justamente mostrar a sequência de protestos que estão acontecendo nas universidades dos Estados Unidos. A gente mostrava outro dia na Argentina, protesto estudantil. Será que estamos vendo um renascimento do movimento estudantil aqui em várias universidades importantes, na Califórnia, em Nova York? Olha a violência com que a polícia dos Estados Unidos reage aos estudantes. Por quê? Porque estão com bandeiras pedindo que pare o genocídio palestino. É proibido protestar contra o genocídio palestino nos Estados Unidos? E cadê a liberdade de expressão? A liberdade de manifestação? Aí não vale. É impressionante. O aparato de Estado violentamente... Olha estas cenas. Eu acho que essa é na Universidade de Austin, no Texas, que é um estado até conservador, mas os estudantes, né, se manifestando contra o que consideram um massacre, e é um massacre cometido por Israel contra os palestinos. Violência contra jornalistas. Olha ali no chão, estava um colega, câmera, que foi imobilizado pela polícia. Então, olha, os Estados Unidos perderam, se é que tinham, qualquer possibilidade de... Olha isso, olha a violência com que eles arrancam o câmera, olha isso. Ele estava filmando. A violência com que agem com o cinegrafista. A gente tem outras imagens, podíamos rodar os próximos vídeos, de outros momentos também. Isso, olha, gente, não é a Polícia Militar no Rio de Janeiro, em São Paulo, hein? É dentro de uma universidade nos Estados Unidos. Mas poderia ser, né? Mas podia ser. Podia ser. Olha a violência. Tem outras. Tem uma postagem muito boa, acho que nós vamos... Olha aí. Aí é um momento simbólico, até o pessoal com esse lenço, né, que simboliza a causa palestina, e a polícia fazendo um arrastão. E, de novo, eu pergunto, mas não pode protestar? Onde está escrito? Então, cadê a liberdade? Cadê a primeira emenda? Cadê as outras emendas lá que garantem a liberdade nos Estados Unidos? E aqui uma postagem muito interessante de alguém que mostrou, desse lado, a polícia descendo porrete em quem está protestando contra o massacre em Gaza. E do lado de cá, a polícia assistindo. Sabe o que é isso aqui do lado? Manifestação neonazista. Olha como eles estão bonzinhos, os policiais assistindo. Ó. Aqui, ó. Deixa. Aí é liberdade de expressão. Outro dia veio um jornalista, um falso jornalista amigo do Musk aqui no Brasil e falou: os Estados Unidos têm tanta liberdade que pode até manifestação neonazista em bairro judeu. Ah, é? Mas manifestação pró-palestina não pode?
o afrodescendente nos Estados Unidos é tratado da maneira como nós vimos e aquele que se manifesta a favor da Palestina também. Inclusive alguns judeus. Que tem, né, um movimento judeu-democrático nos Estados Unidos dizendo chega de massacrar os palestinos. Muitos estudantes judeus. Em Nova York e levam porrada do mesmo jeito. Então, chega dos Estados Unidos virem falar aqui que não, porque a democracia no Brasil está em risco. A democracia está em risco lá. Aliás, esteve mesmo, quando Donald Trump não aceitou a derrota e mandou invadir o Capitólio. Está em risco quando a polícia age desse jeito. Então não venham aqui querer dar lição do que é democracia para os brasileiros. Vão cuidar do seu quintal. Além de tudo, a cultura da violência. E aí, eu encerro essa participação aqui na abertura, trazendo um vídeo gravado por um diretor brasileiro, até polêmico, o Padilha. Não tem nada a ver com o Alexandre Padilha, o ministro, é o José Padilha, o diretor. Eu não vou contar a circunstância, vamos mostrar o vídeo, porque tem uma surpresa no final. Eu peço para você assistir, ele está em inglês, mas está legendado. Você que está só nos ouvindo, vale a pena acompanhar o vídeo inteiro, é 1 minutinho. Você vai ver. Assiste até o final, que é super importante, começa falando sobre o câncer. Mas olha só, acompanhe. I'm proud of you, sweetheart. As I dropped Anna off at school, a chilling thought crossed my mind. Is this her last time here? I was open with my friends about the cancer thing. Hi, Anna. I want to let you know that Anna is going to be away for a few months, so let's show her some love. Externally, I was a picture of serenity, but inside, I was a bundle of nerves. I tried to stay calm so Mom wouldn't lose it. Chemo is hard on the cancer. But sometimes, it's even harder on the patient. Place your chest there, put your chin up. They had no choice but to transfer Anna to the intensive care unit. It was a cycle of resting, crying, sleeping. And then we got the news. Does that mean it's over? The battle against cancer is never over. But at last, Anna was going back to school. Cancer is the third killer of kids in America. Gun violence is the first. I really think we should have been able to beat both. Então é isso, né? O que parecia uma campanha sobre o câncer infantil, na verdade, termina com essa surpresa, né, mostrando que o que mais mata nos Estados Unidos não é o câncer. O que mais mata crianças nos Estados Unidos é a violência armada. Então, uma sociedade que liberou geral as armas, já faz muito tempo que isso é discutido nos Estados Unidos, massacre em escolas, né, massacre nas ruas e universidade, e agora o Brasil quer importar isso de lá? Você vê que tem um movimento fazendo campanha contra as armas. Essa peça aqui, esse filme, que tem 1 minutinho e pouco, dirigido pelo Padilha, cumpre essa função. Faz parte de uma campanha contra o armamentismo nos Estados Unidos. E aí, a turma aqui da extrema-direita no Brasil quer nos convencer que a gente tem que importar essa tragédia dos Estados Unidos para cá. França, Inglaterra. Na Inglaterra, a polícia evita usar arma. Antigamente era mais radical, agora até alguns setores usam, mas na Inglaterra não tem polícia armada. Então, as sociedades europeias são desarmadas. Só alguns setores policiais podem ter arma. Os Estados Unidos é o bang-bang e não está dando certo. Esse filme é impactante. Se você não acompanhou inteiro, depois vale a pena voltar e assistir, mandar para os seus parentes. E é algo que pode acontecer no Brasil se esse liberou geral avançar, viu, Gabi e Chico? Bom, peço desculpas, né, começar a sexta-feira assim, mas são notícias pesadas. Os Estados Unidos vivem um momento complicado, a extrema-direita está ameaçando chegar de novo no poder, com tudo isso aí, o pacote é esse. É tiro, porrada e bomba, é o Trump. E é tiro, porrada e bomba que eles querem trazer também aqui para o Brasil de volta. Se ganhar o Trump, querem fazer força para voltar a extrema-direita aqui para o Brasil. Muito bem. Muito bem, começando como o Rodrigo disse, o noticiário nessa sexta-feira, de forma
muito pesada, mas é muito necessário trazer todas essas pautas aqui. Rodrigo, é um cenário muito grave que a gente está vivendo. Eu quero mudar de assunto aqui e trazer uma outra história, uma pauta de Brasília que está acontecendo nesse momento, porque está esquentando, né? Já esquentou, na verdade, a briga do Congresso com o Supremo Tribunal Federal e com o governo Lula, né? Hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele disse que vai recorrer da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que suspendeu a desoneração, né? Não cobrar impostos da folha de pagamento de 17 setores da economia. Então, para entender, o Zanin tomou a decisão depois de um pedido do presidente Lula e da Advocacia Geral da União. E isso mexe, claro, como disse o Rodrigo, com interesses empresariais. E, por outro lado, o governo quer e precisa arrecadar. Então, o Pacheco deu hoje uma entrevista coletiva, criticou a postura do governo. Vamos assistir a fala do presidente do Senado. O que nos gerou perplexidade e muita insatisfação ao Congresso Nacional foi o comportamento do governo federal. Por que precipitar uma ação dessa natureza que acaba fomentando um fenômeno que nós queremos evitar no Brasil, que é a da judicialização da política, quando nós estamos discutindo justamente nessa semana, né, adiamento de sessão do Congresso Nacional, votação de um projeto de lei do DPVAT, resolvemos uma etapa importante da questão do PS, vamos aprovar agora na próxima semana no Senado Federal. Há um projeto de lei, ou seja, a própria existência de um projeto de lei depois de uma medida provisória de autoria do governo relativamente à desoneração já é a maior demonstração de que não há inconstitucionalidade. O próprio governo aceitou discutir com medida provisória e projeto de lei o tema. Então, sem que isso se exaurisse, do ponto de vista político, do diálogo, né, criar uma celeuma dessa, uma instabilidade para municípios, uma instabilidade para a economia de setores altamente empregadores, é realmente estranho de compreender, né, difícil de compreender em razão da sua estranheza. O STF está julgando esse caso agora, num plenário virtual. Então, até agora, a gente tem, até aqui, 4-0 contra a desoneração, né? Ou seja, os ministros estão seguindo a decisão do ministro Cristiano Zanin. Chico Sá. É indefensável. Por isso que o Supremo está 4-0 e vai ser, assim, pela lógica, ser 11-0. Deveria ser. Deveria ser. Quando você pega um ministro completamente ligado às causas liberais, como o ministro Barroso. O ministro Barroso sempre vota pelas empresas. Sim. Pode pegar o repertório de decisão. Barroso é liberal e a favor das empresas, da livre iniciativa, de toda essa religião aí chamada neoliberalismo. Como vota o Barroso, como acabou de votar? Com o Zanin. Com o Zanin, com o governo. Porque não dá para... Esses setores, eles vivem disso desde 2011, quando no governo Dilma, o Congresso aprovou essa lei, que seria passageira, teria a validade de 10 anos. E que as empresas deixariam de pagar imposto sobre a folha de pagamento. Pagavam 20% sobre a folha de pagamento, passaram a pagar de acordo com o faturamento de cada uma delas. Isso reduziu bastante o imposto. Muito, ficou aí, baixa para 4,5% no máximo, então vai lá para baixo. Mas tem que pagar. É pouco, mas tem que pagar. Elas não querem pagar nem isso mais agora, querem continuar essa mamata para sempre. Era para acabar em 10 anos, aí fizeram um acordão ali, como é típico de Brasília. Vamos seguir mais em 2021, vamos seguir mais um pouco essa brincadeira. A desculpa era a pandemia ali naquele momento. A pandemia. Aí vem para agora 27 de dezembro, 27 de dezembro de 2023, o Congresso renova até 2027, que já estava na base do penduricalho, era um truque do Congresso. Uhum. Lula veta. Aí vemos essa briga agora. O Congresso derruba o veto do Lula. O Congresso derruba o veto do Lula. Porque o Congresso quer que essas empresas, que não são as que mais empregam no Brasil, sigam sem pagar imposto. O mesmo Congresso que quer ajuste fiscal, o governo não pode gastar. Pô, mas vai receber de quem? O governo não pode gastar, só que o empresário, os empresários todos e os políticos, inclusive o Pacheco, dizem assim, déficit zero, tem que controlar as contas. Mas eles não querem que o empresário pague imposto. Inclusive o próprio Pacheco. Gente... o Pacheco é dono da Viação Real, a família dele, ele e a família, Viação Real, Viação Santa Rita, duas das maiores empresas de transportes
públicos de Minas Gerais. Passageiro, Ou seja, né? Passageiro. defende Ele seus está próprios dentro interesses. Ele está dentro dessa boiada aqui. Tá passando a boiada. Não está pagando. Ele está querendo que siga o jogo. Claro, porque um dos setores que tem isenção de imposto, né? Porque quando a gente fala é um nome complicado, mas acho que o nosso público não aqui pagar entende. imposto, né? Eles querem não pagar imposto. E o que o Lula tinha proposto é voltar a pagar imposto, voltar ao que era antes. Aí o Congresso derrubou. O que o Supremo está dizendo é uma injustiça. Por que alguns setores não vão pagar e outros vão? Exato. Eu também vou querer. Eu também quero. Mundo vai querer. Peraí, por que não tem desoneração, então, da pessoa física, do trabalhador? Por que vale só para empresário? Ah, não, mas a gente gera emprego. Ah, gera emprego. Bota o dinheiro no bolso. A verdade é essa. E o Pacheco, é um escândalo que o Pacheco está fazendo. Ele está defendendo o bolso da família dele. Exatamente. É escandaloso. E as empresas de comunicação também estão nessa boiada. Então, Globo, Bandeirantes, UOL, Folha, Estadão, todas, olha, vamos pesquisar lá a lista dos setores. Comunicação é um dos setores, transporte é outro. Então, Pacheco de um lado e donos das empresas. Eu ouvi agora à tarde, Band News, todo mundo concordando. Que absurdo isso, não, porque vamos pagar imposto? Vão! Eu pago, o Chico paga, a Gabi paga, quem está nos ouvindo paga. Por que dono de empresa não quer pagar imposto no Brasil? Fabricação de veículos é demais. Ah, gente, peraí, chega. Agora, o presidente Lula, ele meteu a colher, né, nessa história aí. O presidente Lula, hoje ele falou da desoneração, foi durante um evento lá em Minas Gerais, inclusive, coincidentemente, ele disse que tem setores que não precisam do Estado e lembrou do governo Bolsonaro. Vamos assistir a fala do presidente Lula. Nós herdamos um país em que tinha sido utilizado 300 bilhões de reais. Eu vou repetir. Tinha sido utilizado entre desoneração, isenção fiscal e distribuição do dinheiro 300 bilhões de reais para que nós não ganhássemos as eleições. E nós ganhamos as eleições. E tivemos que recuperar a economia desse país. E a nossa obrigação é recuperar. Mas eu não quero recuperar, e muito menos a minha equipe, um Brasil para os mesmos. Não dá para os países crescer e os mesmos que já vivem bem, porque tem uma turma que não precisa do governo. Vamos ser francos. Tem uma parte da sociedade que se o governo não encher o saco, está tudo bem. O Maurício Roda, nosso diretor de programação, ele lembra aqui, a gente estava falando das empresas de comunicação que também não pagam, né, que entram nessa história, que fazem justamente editoriais, né, contra os gastos. Contra os gastos. É o mesmo caso do Pacheco. Estão defendendo eles mesmos. É a mesma coisa. Então, é fácil, né? Eu lembrei agora da fala do Zé Disseu, classificando o Lula de centro-direita. Essa fala não foi de centro-direita, não. Que está mexendo no núcleo do debate político no Brasil, sabe? É isso que interessa, é grana. Assim como o Lira está brigando com o Lula, é porque tirou o primo dele do INCRA. Não é. É para ver quem distribui mais dinheiro do orçamento. É dinheiro. Isso é o poder. Quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, quem vai pagar mais imposto. O Brasil é um dos lugares onde o empresário paga menos imposto. Aí eles fazem campanhas, o Estado é muito grande. O Estado brasileiro tem um tamanho razoável, não é que seja pequeno, mas é menor do que em muitos países do mundo. E quem mais paga imposto é a classe média e a classe trabalhadora. O empresário não paga imposto sobre dividendos. Dividendo é lucro, lucra. O cara é dono de uma empresa, tem lucro. Vai o dinheiro lá para a conta dele. Eu, quando recebo o salário, a gente paga imposto. Sobre dividendos não tem imposto. É uma festa. É uma festa. Tem que mexer com isso, não dá. E se vai ter benefício fiscal, vá lá para baixo, vá para as pequenas e médias empresas. Isso, exatamente. Como tem agora esse programa, né, o Acredita, tem que ser aí, tem que ser mais embaixo. Mas, Gabi, desculpa. Imagina, que é isso. Não, eu ia dizer que, para além desse debate da justiça ou injustiça, tem realmente a questão política. Vai abrir uma ferida. O Lula estava tentando cicatrizar a situação com o Lira e agora abriu uma ferida enorme com o Pacheco no Senado. Né? Mas e com o STF vai voltar aquela... Mas se o STF decide por uma vasta maioria agora, vão tentar atribuir isso à novela
Congresso, Senado. E não é nada disso, é porque é inconstitucional. Claro. É uma imoralidade. E porque estão alinhados com a Faria Lima, né? Exatamente. Pô, eu vou avisar o dono da padaria da esquina de casa para ele pedir também. Mas o duro é que a mídia faz tanta campanha que é capaz o dono da padaria falar assim... Tá aliado dos caras, né? Injustiça, né? Vão voltar a pagar imposto. Não, tem que tirar, porque ninguém gosta de pagar imposto. O nome, aliás, é imposto. Você é obrigado a pagar. Ninguém gosta de pagar, mas você paga para sustentar o Estado, para o Estado voltar depois com serviços, com algum tipo de justiça social. Agora, a campanha midiática é tão grande que é capaz o dono da padaria, que não é beneficiado, se aliar aos barões. Aos barões, é impressionante. Só para fechar essa história, o Rogério Jordão, nosso roteirista, nos avisa aqui que 4 ministros já se manifestaram, né, como eu disse, em votação virtual. Quem foi, além do Cristiano Zanin, que concedeu essa liminar, né, suspendendo os benefícios? Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, inclusive, e também o ministro Flávio Dino. Então, quem votou até agora? Gilmar Mendes, importante, é outro que se alia muito com as empresas. Sim, o voto do Barroso é definitivo. Até a Globo nem pode reclamar mais, porque o Barroso é ex-advogado da Globo, é amigo da casa, sempre vota contra o trabalhador. Resta saber os dois bolsonaristas lá do Supremo como é que vão votar. Né? Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Né? Se vão, porque para eles é bom fomentar a briga, né? Para os bolsonaristas é bom que haja essa briga, Senado contra Supremo, porque gera uma agitação, gera o risco do Senado abrir processo contra ministro do Supremo, fazer chantagem. Então, tudo isso agora está em jogo. Não acho que o Pacheco vai chegar a esse ponto, mas você viu que ele falou ali, não, isso gera uma instabilidade muito grande, e ele fala, o mais grave não é o Supremo, é o governo, porque o governo recorreu ao Supremo, né? E aí abriu a possibilidade desse voto do Zanin e depois dos outros 3, Gabi. Vamos continuar acompanhando esse caso. Agora a gente fala de uma outra história aqui, que se você não está sentado agora, é bom ficar sentado na cadeira, viu? Porque o Deltan Dallagnol vai dobrar a aposta contra a Justiça Eleitoral para lançar a candidatura dele à Prefeitura de Curitiba. Gente, a Cris Serra chega agora para conversar com a gente a respeito disso. Cris, boa noite para você. O Deltan está dizendo que a cassação do mandato do deputado federal não o torna inelegível, né? Mas muitos juristas discordam. Oi, Gabi, Rodrigo, Chico e todo mundo que está aqui acompanhando. Olha, Gabi, eu tinha entendido, na época, quando o TSE cassou o registro, né, da candidatura, o que fez o Deltan Dallagnol perder o mandato, eu tinha entendido, modestamente, com meus modestos conhecimentos jurídicos, que ele tinha ficado inelegível. Mas, quando eu vi essa notícia hoje, eu fui dar uma olhada, enfim, e verifiquei, de fato, que como muita coisa no Brasil, parece que é, mas não é. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Sim, há um debate jurídico se ele ficou inelegível ou não, né? Que ele perdeu o mandato, isso é óbvio. Agora, se isso necessariamente leva à inelegibilidade dele, por incrível que pareça, há, de fato, esse debate. Eu lembro que no voto do relator, no TSE, a inelegibilidade foi mencionada a todo momento, né? Dando a entender que era uma consequência natural da perda do mandato. Que eu não sei, para quem não lembra, né? Ele perdeu o mandato porque ele renunciou ao cargo de procurador da República antes do término de uma série de sindicâncias que investigavam a atuação dele quando ele era da força-tarefa da Lava Jato. Isso foi entendido como uma fraude à lei da ficha limpa, né? E por isso, então, ele perdeu o mandato. Então, claro que ele, espertamente, vendo que há espaço, né, ele deve ter, e certamente orientado por advogados, deve ter identificado alguma brecha, e óbvio que vai aproveitar essa brecha e vai provocar essa discussão. Essa questão, isso vai primeiro, evidentemente, para o TRE do Paraná, onde a gente já sabe que o lavajatismo tem força, né? O lavajatismo tem aquele fôlego tem 7 vidas, né? Como os gatos dizem, né? Então, tem fôlego ainda para sustentar uma discussão como essa, e não sei se dará tempo dessa mesma discussão voltar ao TSE.
antes da campanha eleitoral deste ano, porque ele quer ser candidato a prefeito de Curitiba, né, amparado na votação dele muito grande. Ele foi o deputado federal mais votado do Paraná. Então, sim, ele tem chances para a prefeitura de Curitiba, né? E só de provocar toda essa discussão, né, isso já cria toda uma expectativa em torno da candidatura dele. Ele pode, novamente, aqui com meus conhecimentos jurídicos modestíssimos, né, como eu particularmente acho que não daria tempo realmente de chegar ao TSE, ele pode sim concorrer com alguma medida judicial provisória, digamos assim, que garanta a participação dele na campanha dada pelo TRE do Paraná. Então, eu acho que o resumo dessa história né, o lavajatismo tem fôlego, né, não desiste fácil e está aí esta situação para provar isso que eu estou dizendo. Cristina, e a gente tem aqui, só para reforçar isso que você dizia, o lavajatismo tem fôlego, a gente viu como o Moro sobreviveu lá no TRE do Paraná, então tem fôlego interno nas instituições e na sociedade do Paraná, pelo menos, tem. Tem uma pesquisa divulgada ontem, Gabi, da Atlas, né, com a CNN, parceria da Atlas com a CNN, em que o Deltan está num empate triplo ali no primeiro lugar. Olha, a gente tem aí na tela, Deltan Dallagnol, agora no Partido Novo, 18,2%, Paulo Martins, do PL, 18%, Eduardo Pimentel, do PSD, 17,9%. Depois tem um segundo pelotão ali, Beto Richa, Cristina Gremel, nossa, trabalhei com ela, e Carol D'Artora, do PT, com 7,9%. A gente percebe que a direita é fortíssima no Paraná e o Deltan Dallagnol está ali em primeiro, no empate, né, com o outro do PL, mas de qualquer maneira mostra realmente que tem fôlego, Chico. O Paulo Martins é muito forte no judiciário do Paraná. Também? E aí pode ser que crie um contraponto e na guerra de liminares, digamos assim, quem pegar mais juiz amigo ali na guerra de liminares. Mas ele vai criar um baita suspense. Se ele estiver bem colocado, ele vai alegar que estão querendo caçar o líder nas pesquisas e vai criar uma confusão medonha até o dia da eleição, né? E o Deltan Dallagnol, né, Cris, eu conto a favor dele e também esse discurso da extrema-direita de perseguido político. É vítima, né? Sim, sim, total. Agora, olha, esse quadro que vocês mostraram aí dos candidatos, né, tirando a Carol D'Artora, né, que é a última colocada aí nesse quadro, é tudo direita e extrema-direita, né? Tudo direita e extrema-direita. Eu confesso que eu acho assustador esse quadro. Eu diria que é caso perdido. Aí é caso perdido. Não tem jogo aí para a esquerda, não. Tem um outro candidato do PDT que aparece numa segunda tela, que tem acho que 5%. Então, se somar a Carol D'Artora com esse candidato do PDT, chega ali a 13%, 14%, mas a direita nada de braçada, continua nadando de braçada no Paraná, não é em Curitiba, né? Aí é para prefeito de Curitiba. No Paraná inteiro eles são muito fortes, né? Então, é um quadro bastante complicado, tanto no judiciário, o lavajatismo forte, quanto no Paraná, o lavajatismo e a direita muito forte. A guerra vai ser essa guerra interna de juiz. Quem é de que lado? Porque o Paulo Martins, nossa, o cara é muito dono do Estado em bastidores, em tentáculos da justiça. Vai ser muito boa essa guerra pelo lado da carnificina da direita. É isso. Lembrando que o Roberto Requião... Chico, esse é o tipo da briga que a gente torce pela briga, né? Exatamente. Eu ia só lembrar que o Roberto Requião, que se filiou ao PT, passou alguns 2, 3 anos no PT, já se desfiliou. Ele foi para um outro partido e está também dizendo que talvez lance candidatura. Inclusive, ele reclamou dessa pesquisa, porque disse que o nome dele não foi incluído. O Requião quer ser candidato também a prefeito de Curitiba, Gabi. Muito bem. Ele criou, não sei exatamente se ele criou, mas ele está num partido muito pequeno, inexpressivo, talvez com uma pequena expressão bem local. Um partido, se eu não me engano, chamado Mobiliza. Isso. Então, ele não tem estrutura para
enfrentar essa tropa de choque que a gente vê aí. Ô, Gabi, eu queria te pedir licença para falar uma coisa, porque eu estava acompanhando aqui. Não, eu estava acompanhando muito atentamente o debate que vocês estavam tendo aqui anteriormente, antes de eu entrar. Eu sei que a gente tem uma pauta aqui importante, mas eu queria lembrar um detalhe aqui dessa discussão que vocês estavam tendo sobre o Pacheco, que é o seguinte: esse mesmo Pacheco que cobra desoneração e que cobra, ao mesmo tempo, o ajuste fiscal e tudo mais, ele é quem está apadrinhando uma proposta absolutamente indecente de recriação do chamado quinquênio, que, para quem não lembra, quem não sabe, é uma remuneração a cada 5 anos. A cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que aí envolve magistratura, Ministério Público e mais uma série de carreiras que automaticamente recebem aumentos quando a cúpula do judiciário recebe, essas pessoas que são a elite do funcionalismo público brasileiro receberiam, então, esse prêmio de 5% sobre os salários, ou algo assim, enfim, um percentual sobre os salários a cada 5 anos. Isso é uma indecência. E é esse mesmo Pacheco que propõe isso. Isso daria uma despesa, já tem cálculos sobre isso, o governo já fez, pelos próximos 5 anos, talvez, algo em torno de 80 bilhões de reais. Né? Ele fala tanto de ajuste fiscal, então ele deveria ser o primeiro a não propor esse tipo de coisa. Eu fico pensando que ele propõe apenas para criar mais uma dificuldade para o governo. Este é Rodrigo Pacheco. É isso, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Cris. Importantíssimo, importantíssimo. A gente tem que ficar muito de olho nisso também, porque está aí à espreita. Mais um assunto, inclusive, para a gente se preocupar. Hoje o programa está sendo o programa de má notícia, né? Mas Brasil. O nosso sextou hoje está pesado. Mas são alertas. O sextou, os alertas cabem no sextou. Claro. Olha, amigo, fica de olho que estão querendo te aplicar. Esse é o teor dessa sexta. E a hipocrisia, né? Estados Unidos, democracia, o Brasil corre o risco de uma ditadura e olha o que acontece lá, né? Proíbem TikTok, a polícia age do jeito que está agindo nas universidades e mata mais um homem negro dentro de um bar. Hipocrisia de um lado. De outro lado, o Pacheco. Ele quer fazer penduricalho para a justiça, como acabou de lembrar a Cris Serra aqui, e ao mesmo tempo está reclamando porque o empresário tem que pagar imposto. Que escândalo! O empresário não pode pagar imposto. É um negócio que querem passar liso. É um escândalo. É um escândalo. É isso. Gente, vamos trazer um outro assunto aqui importante a respeito do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, né? Ele foi levado para a sede da Polícia Federal hoje justamente para atuar como ajudante de ordens agora dos investigadores. Vai mudar de função. A Cris Serra, ela pode ajudar a gente a entender se ele vai colaborar mesmo, né? Nesse caso das joias, mas vou dar um contexto aqui. O Mauro Cid, ele foi chamado hoje porque ele tem porque tem 2 policiais federais em viagem para os Estados Unidos. A gente falou sobre isso essa semana, para colher depoimentos e provas, né? Com pessoas que trabalham nessas joalherias que chegaram a comprar as joias da presidência. Então é muito importante isso. A Bela Megali, do jornal Globo, informou que o Mauro Cid ajudou a identificar, inclusive, essas joalherias, e a PF está apontando agora o Mauro Cid como principal articulador na venda das joias apropriadas. Agora não, né? Já faz algum tempo nas investigações. Então, na venda dessas joias irregulares, né, de forma irregular pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, Cris, dá para a gente ter uma ideia se vem algo de novo, de fato, nessa história, né? Porque o Mauro Cid, ele já está nessas há algum tempo aí, mas realmente parece que agora avançou um pouco, né? Porque a gente tem 2 investigadores tem PF lá nos Estados Unidos atrás de informação. Isso. Olha, Gabi, tá aí uma notícia boa para o nosso sextou. Essa é uma notícia boa. Mauro Cid colaborando com as investigações, né? Como ele vinha fazendo, desde que ele entendeu que ele tinha sido abandonado, ele estava colaborando, aí veio aquela gravação que eu acho que foi meio que ali uma armação, enfim, para mim até hoje aquilo ali não ficou muito claro, era uma coisa na verdade,
para repercutir mal para o STF, né, e para o Alexandre de Moraes, que é a obsessão desses bolsonaristas enlouquecidos. Enfim, aquilo foi muito ruim para ele, né, foi preso de novo, então agora está bonitinho, colaborando como tem que ser feito, né? O que eu acho importante dessa informação mostra que a investigação não só está avançando, como está se aprofundando nessa coleta de provas, porque essas investigações, às vezes a gente tem muita pressa que elas deem resultado muito rápido, mas, de fato, nessas investigações, ainda mais investigação que envolve um esquema tão grande, com gente, né, que foi tão poderosa, que ainda tem muitas conexões, você precisa, sim, ter elementos de prova muito consistentes, né? Incontornáveis, sabe? Aquele batom na cueca, falando no popular. Me parece que, nesse caso agora, pelo que a Bela Megali relata, inclusive com a presença de agentes federais nossos, brasileiros, lá nos Estados Unidos, e o Cid fazendo até uma conferência virtual, né? uma conversa virtual com eles, né? Mostra que, então, a investigação está nesse caminho. Então, é muito importante, sim. Que bom que está assim, e que a gente tenha uma investigação de fato consistente para, no devido momento, quando o Bolsonaro tiver que responder perante a justiça por este caso, né, que ele possa ser, de fato, responsabilizado sem sombra de dúvida, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. E o Cid também, aí eu queria lembrar, e é impossível não puxar um pouco para a galhofa, que é o seguinte... nesse caso das joias, o Cid tinha um recibo no celular dele, né? Lembra que são muitas joias, né? Mas teve um relógio especificamente que ele vendeu, né? Ele participou, também tem isso. A ajuda dele é muito importante, porque ele foi peça-chave dessa história toda das joias. Lembra? Tem a tentativa de recuperar na véspera da mudança de governo, lá no aeroporto de Guarulhos, os funcionários da Receita resistindo. A tentativa de recuperar, ordenada por ele. Bom, então, voltando ao relógio, ele vendeu e estava com recibo no celular, armazenado no celular, né? O pai também estava envolvido, o pai do Mauro Cid, que é general também, Sidão, né? Olha ele aí na foto, Cris. Desculpa. Ele tirou foto. É impossível não rir dessa história. É impossível não rir. Aí, ele tira foto do estojo e ele aparece na foto. Então, o reflexo dele aparece. Então, assim, nós já tínhamos... eu sempre falei isso aqui, que esse é o caso assim, mais concreto, né, das irregularidades todas cometidas pelo Bolsonaro, que não são poucas, mas essa coisa do roubo das joias é uma coisa muito simples e concreta. Todo mundo entende essa história muito rapidamente, né? É o caso que marca mais o Bolsonaro como um ladrão, né? Enfim, como uma pessoa que cometeu N crimes quando estava no poder. Tem isso, tem essas provas produzidas pelos envolvidos, né? Então, assim, isso tudo é muito importante que isso esteja acontecendo e eu diria que é o destaque aqui do nosso Sextou, uma notícia boa para a gente, né? Essa investigação vai chegar até o fim, eu não tenho a menor dúvida. E a gente dizia aqui, Cris, acho que ontem ou anteontem, justamente isso, que se tem algo que irrita os bolsonaristas é lembrar que o Bolsonaro roubou joias, porque daí é aquela coisa do ladrão, que eles falam, eles chamam o Lula de ladrão quando eles não querem citar o nome. Ah, o ladrão. Aí a gente pensa, mas qual? O de joias? Aí eles saem da casinha. E em relação ao Mauro Cid, a preocupação dele, nesse caso concretamente, eu acho que é colaborar, porque senão o pai dele vai para a cana. Imagina ele ser responsável por um senhor de quase 80 anos que podia estar, né, passeando por aí, está, de certa forma ainda, mas pode ir para a cadeia também. Então ele quer colaborar, porque no caso do golpe de Estado e tal, mas nesse aí ele botou a mão na massa. E o pai também botou a mão na massa, Chico. O pai é quem traz o dinheiro. O pai vai na casa do Bolsonaro e da Michelle entregar a pacoteira do dinheiro. A bufunfa, o cacau. Então, é muito concreto mesmo. Não tem escapatória. Ou ele colabora, ou então o general Mauro Lorena Cid, da fotografia ali do... Mauro Cid pai, né? Que a gente... ele pode tirar outra fotografia lá na Papuda, não sei aonde, quando entrar lá. Vai ser não tem como escapar.
Porque foi vendido, tem um produto, o dinheiro entregue na casa, na residência de Jair e de Michele. Então... E tem um outro aspecto aí dessa história do Maurocídio, né? Porque a imprensa deixou muito claro, as pessoas estão apurando esse caso, que nas investigações o Maurocídio, para continuar colaborando, de fato, ele tem que entregar coisas novas, né? Então pode ser isso, entregar detalhes da venda, para quem que foi, de que maneira que foi, a joalheria, né? O detalhe, aí pode ser. Ele sofreu muito com essa segunda prisão, ele não esperava, né? Nossa. É tanto que ele desmaia, foi algo muito inesperado. O advogado ficou revoltado porque acha que ele estava cumprindo, mas aquele áudio que parece uma armação foi um desastre. Como é que eu estou num processo de delação premiada e eu solto um áudio daquele, meio como para agradar o ex-patrão, para agradar o Bolsonaro, meio como se dissesse, não, olha, eu estou sendo forçado a colaborar, eu não estou colaborando espontaneamente, por isso que agora ele está todo bonzinho e o Sabiá voltou a cantar. Cantou. Como é que ele canta? Canta, meu passarinho. Saudade de ouvir o Sabiazinho. Como é que é mesmo? Daqui a pouco eu volto. Saudade do meu Sabiazinho cantando. Poxa vida, achei que essa era a nossa oportunidade de ouvir o Sabiazinho de Chico Sá cantando. Daqui a pouco volta, afinado, sexta-feira, na hora de abrir a Jurubeba. Muito bem. Cris Serra, muito obrigada por hoje, querido. Um beijo para você e até semana que vem. Obrigado. Beijo, pessoal. Bom fim de semana. Bom final de semana. Boa noite, querido. Esse assunto realmente permitiu a gente se dar uma cestada. Estamos precisando, né, gente? Porque, olha, o negócio tá pesado hoje. Tá pesado. A gente tem novidade aqui, viu? Notícia nova. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu para o ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo, a devolução do passaporte para visitar Israel no próximo mês, né? A convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E a defesa do ex-chefe do Executivo, portanto, de Bolsonaro, requer a restituição do documento, ainda que de forma temporária, para uma viagem de 6 dias e 7 noites, de acordo, né, com a defesa, sem data definida por hora. Acabou de sair essa informação no Estadão, no blog do Fausto Macedo. E aí os advogados do Bolsonaro dizem que essa autorização para viajar não acarreta em qualquer risco. Olha, é difícil, viu? Eu ler essa notícia sem dar uma risada. Não acarreta em qualquer risco as investigações da Operação Tempus Veritatis, considerando os compromissos previamente agendados no Brasil que demandam a presença do ex-presidente após seu retorno de Israel. Quer dizer, você garante que não acarreta qualquer risco com base no quê? Se o homem vai estar com todos os pés, né, os pés fora do país. Gente, sendo que ele está respondendo a investigações que ele pode, inclusive, ser preso em breve. Olha, Gabi, tem duas coisas aí. Primeiro, ele segue testando o Alexandre de Moraes. Então, foi para a Embaixada da Hungria. Ficou esperando, se me mandarem prender, vai aumentar o escândalo. Não mandou. Vamos testar uma outra coisinha agora? Vou pedir passaporte. Vamos ver uma outra coisinha. Se não der o passaporte, perseguição, tô querendo ir para a Terra Santa e não me deixam, né? Tô querendo rezar. Tô querendo rezar. Eu sou um homem muito católico, muito, sei lá o que ele é mais, porque ele já disse que era católico, depois que é evangélico, não sei. Agora, o que ele queria mesmo é se encontrar lá com o Netanyahu, né? Buscar apoio, simbolicamente para ele, acho que isso tem um efeito e tal. Eu acho que é muito arriscado, porque depois que ele estiver lá, ele pode alegar qualquer coisa e falar, agora eu fico aqui. Eu acho incrível essa argumentação da defesa também, né, de uma saída de forma temporária com o passaporte. Quer dizer, para isso mesmo que você usa o passaporte, né, para internacional, para viajar. É sempre temporário, a não ser que vá trabalhar, e trabalhar ele não gosta, então... É para isso mesmo. E ele para justamente... mim é uma tentativa de criar mais um... se colocar no noticiário como vítima mais uma vez. A parte da Hungria... E olha, gente, desde domingo o bolsonarismo deu uma submergida, hein? Repara só. O Bolsonaro saiu de cena, deu uma murchada depois da manifestação de domingo. É uma tentativa de voltar para o noticiário, porque agora fica polêmica. Alexandre de Moraes vai conceder, não vai, perseguição ao ditador aí. Entendeu? Ele cria... de retomar a pauta, né? Retomar alguma pauta. Falta de pauta, eles estavam sem pauta e querem colocar isso aí, porque você retoma brigar, o Xandão é cruel, malvado, não deixa o Bolsonaro viajar para rezar em Israel.
Notícia de agorinha, né, Gabi? Agorinha, acabou de sair, é isso. Até o Rafael Oliveira, né, Rodrigo, você falou dessa história da Embaixada da Hungria, ele falou, o que ele foi fazer na Embaixada da Hungria, né? Se fosse... aí tem também uma outra pessoa aqui comentando no nosso chat a respeito disso, né? Também da Joias, estão falando aqui, até alguns comentários chegando agora, né? Mas realmente essa história aí é de deixar a gente, mais uma vez... Não surpreso, né? Mas, gente, é demais. A criatividade é uma coisa incrível. Quer testar de novo? Eu acho que não deve, na condição que ele está, respondendo acho que 24 inquéritos, cada um mais pesado do que o outro. Eu acho que não é motivo de viagem. Mesmo sendo na condição, com o status de ex-presidente e tal, não dá para deixar o cara ficar passeando o mundo afora. Não, e aí vai participar de eventos, certamente eventos em que vão ser feitas provocações ao Lula, ao judiciário brasileiro. Então, é uma provocação. Pedir o passaporte para ir para Israel agora é uma provocação. E claramente ele está fazendo, ele está testando os limites. E né, ele pode ir para a Hungria, pode ir para Israel. Para onde mais que ele pode pedir asilo? E eu acho que tem um argumento técnico, jurídico ali do Xandão, assim, muito fácil. Se pedimos o passaporte é porque havia risco de saída, então portanto, não vai permitir. Se você pediu o passaporte, por que não liberar o passaporte? Não existe, não tem Exato, motivo nenhum. não existe. É completamente... É para gerar realmente notícia, debate e dar uma mexida com a rede social dele que está morna, né? Os últimos dias, em vez de falar de Bolsonaro, repara, a pauta mudou para Lula versus Congresso, Arthur Lira, a gente falou muito de Arthur Lira aqui, né? Pacheco, outros agentes assumiram, porque em política é assim, se abre um vácuo, basta uma manifestação pífia, novos agentes ocupam, novos agentes políticos, novo assunto político ocupa o buraco. Exato. Matou a charada, Rodrigo. Enquanto isso, a extrema-direita, né, à frente, o Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, está nesse momento também na Hungria, viajando para articular essa ofensiva da extrema-direita no mundo todo, né, essa ofensiva global da extrema-direita. Vamos trazer um outro assunto aqui, Rodrigo? Estou achando que é esse aqui, o outro homem aí que voltou, né? Um outro homem aí que tem andado muito pelos corredores do Congresso, né? Eu, inclusive, fiz um Em Detalhes essa semana com Chico Sá a respeito disso. Fica a dica para quem não ouviu. Ele entende desse personagem, né? Você já deve, talvez, imaginar, se você acompanhou o noticiário e como estavam as discussões ali no Congresso, no momento em que estava se julgando se o Chiquinho Brazão deveria permanecer no cargo de deputado federal ou não, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, parece que está aos poucos recuperando poder. O Chico Sá acompanha muito bem esse personagem, todo mundo já sabe que ele está despachando no gabinete da filha dele, a Dani Cunha, lá em Brasília, e agora ele está indicando nomes, olha só, para a Secretaria de Habitação do Rio de Janeiro e para empresas públicas. O prefeito Eduardo Paes nomeou os indicados e ainda anunciou um incremento no orçamento da Secretaria de Habitação. É interessante porque a história política, né, Chico Sá, do Eduardo Cunha foi construída justamente no Rio de Janeiro. Então, ele está ali atuando no habitação, o governo Garotinho. Exatamente. O governo Garotinho, ele ocupou o mundo da habitação. Então, cuidado, Eduardo Paes, e cuidado, o povo do Rio de Janeiro. Não é que eu entenda de Eduardo Cunha, que eu fui testemunha, eu estava repórter em situações muito inusitadas. Por exemplo, eu conheci o Eduardo Cunha na antessala do PC Farias, tesoureiro do Collor, Fernando Collor de Mello. Aí já era começo de governo, o PC despachava aqui fazendo seus negócios nem sempre limpos, digamos. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. Certo. E eu conheço o Eduardo Cunha na antessala esperando para falar com o PC. 1990, 91? Ele viraria presidente da Telege logo mais, então ele estava nessa, e o PC iria nomeá-lo presidente da Telege, porque não era Collor nem nada, era o PC que mandava na parte que tinha grana do governo, era o PC que mandava. Então, eu conheço ele nessa situação. Como a gente não tinha essa fartura de imagem de hoje, do Google, para saber quem é, eu conheço esse cara, já vi a foto dele em algum jornal e tal. Dias depois eu vejo ele no Globo virando presidente da Telege. Eu digo,
era o cara. Então, acompanho desde desse momento, né? E aí, depois ele vira o cara que abre o impeachment da Dilma. Que comanda todo aquele impeachment da Dilma. Voltou agora, despacha no gabinete da filha, mas é um homem de lobby pesado, né? O cara de negócio, o cara que junta os negócios do Brasil com o parlamento. Ele não vai tomar um cafezinho no Congresso. Se ele entrar lá, tem dinheiro, tem grande negócio em jogo. Como ele estava no lobby para tentar livrar o Chiquinho Brazão da cadeia. Então, é esse tipo de personagem que entra agora, que passa. Agora, isso indica uma outra coisa também que é muito interessante em relação ao bolsonarismo e à direita carioca. Se ele vai para o Eduardo Paes, a eleição praticamente já começou. Significa que não é mais uma baixa. Ele não vai para o bolsonarismo. A campanha do Ramagem. Olha, e a gente estava dizendo, por que será que o domingo flopou? Então eu vejo, ele é o voto do mundo Brazão, da família Brazão ali, evangélico, miliciano, então ele pega muito esse voto e ele cai fora da campanha do Ramagem e vai para o Eduardo Paes. Já vai para o Eduardo Paes desde já. É uma leitura importante. Então é um racha, não que ele tivesse prometido que ia filar ali ao lado do Ramagem, mas naturalmente eu acharia que ele iria para a campanha da direita. Sim. E ele está preferindo se perfilar com o Eduardo Paes, talvez por achar que tem mais chances também do Eduardo Paes até porque o Ramagem ocupa o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, né? O Paes tem 42, mais ou menos 42,6, e o Ramagem tem 31,2, segundo o último Atlas CNN do Rio de Janeiro, né? Só para dar o contexto. Posso contar só 2 histórias do Eduardo Cunha? Por favor. Uma, eu trabalhava com a mulher do Eduardo Cunha, a Cláudia Cruz. Verdade, rapaz. Na Globo do Rio. E aí foi ter um evento social lá no Rio de Janeiro e um amigo falou, você não convida a Cláudia Cruz, que ela era apresentadora do RJTV. Falei, eu conheço a Cláudia Cruz ali. Falei, olha, queria te entregar um convite. Falou, tudo bem, manda para minha casa. E eu fui lá pessoalmente entregar o convite. Rapaz, um casarão na Gávea. Toquei a campanha, achei que inocente, né? Achei que a Cláudia Cruz viesse atender. Falou, não, vai aí. Veio um segurança armado. Abriu a porta só um pouquinho assim, mostrou que estava armado, abriu a porta, pegou o convite e bateu a porta na minha cara. E ela e o Eduardo Cunha não foram ao evento para o qual foram convidados. Essa é uma história. E a outra história de um amigo, advogado, que estava com o cliente dele e foi junto com o cliente para um encontro com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha deu um chá de cadeira no empresário. E quando abre a porta, fala, desculpe pelo atraso, eu estava comprando um delegado da Polícia Federal. E aí não podia atender vocês. Então ele fala assim, na lata, para assim, olha, esse aqui é o jogo, vocês vão entrar ou não vão entrar, esse assim, sabe? É um sujeito de muito poder. Você, por exemplo, poder... Lembra Chico, desculpa te interromper, só para você acrescentar aí na sua informação o apelido do PC Farias, né, o Eduardo Cunha. Você deu para ele. O PC deu um apelido para o Eduardo Cunha? Papabiru, que é a mistura de papagaio, porque tem aquele ventão, aquele narigão, e gabiru. Gabiru é um rato que rouba outro rato, né? O rato liso. É muito bom. Papabiru? Ele era conhecido nas hostes, ali no mundo do PC Farias, do Collor, como Papabiru. Ou seja, o PC já achava Eduardo Cunha malandro demais. Né? Até para o PC Farias era too much. Mas assim, é um pouco do folclore político, mas na verdade é um poder conquistado com muito dinheiro, né? Por exemplo, na Telege, ele dá um presente para o doutor Roberto Marinho. Presente para a NEC do Brasil, empresa do Grupo Globo, na época, um presentinho de 92 milhões de dólares. A NEC do Brasil tinha um contrato antigo com a Telege. Ele, entra na Telege, em vez de nova licitação, aditamento. Aditamento é prorroga o contrato. Apresentar. 92 milhões direto no cofre do Grupo Globo. Então, ele vai conquistando poder com esse tipo de coisa. Sim. Isso chama poder, dinheiro que chama poder. E a Cláudia Cruz era a voz. Além de apresentar o RJTV, ela era... Lembra que na época as companhias telefônicas tinham sempre uma locutora que fazia a voz, assim, de Disque 1, Disque 2, Disque 8. Isso. Ela era a voz da Telerge, na época estatal, né? Antes da privatização. Sim. Muito
Muito bem, vamos trazer uma informação também aqui, a gente vai chamar o Nassif, mas o Rogério Jordão nos traz agora a informação de que o Ministério da Justiça, do ministro Ricardo Lewandowski, concedeu um parecer favorável à instalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A coluna da Malu Gaspar do jornal O Globo está informando isso. Essa decisão, então, abre um caminho para que o grupo retome as suas atividades. É um parecer, é uma notícia boa, nesse sentido. Ainda a gente não tem a confirmação da autorização de fato. O Ministério da Justiça, lá do Dino, antes do Ricardo Lewandowski assumir, já tinha dado sinal verde para essa reinstalação da comissão em outubro, só que aí, por uma determinação lá da Casa Civil, o parecer teve que ser reexaminado, alegando necessidade de uma nova anuência da pasta por causa de uma mudança de titularidade. Então, o Ricardo Lewandowski ia assumir, o Flávio Dino estava saindo, e aí houve essa necessidade de uma nova avaliação, vamos dizer assim. Então, a gente tem agora essa notícia e é muito positiva. É a reinstalação da comissão, É importantíssima, Rodrigo, para dar uma resposta para essas famílias. Sim, ainda tem a ver com esse passado que a gente diz mal resolvido dos militares, dos desaparecidos, da tortura, de corpos que até hoje não foram entregues. E dizem que o Exército tem isso listado. Por exemplo, a turma do Araguaia, que eles mataram, executaram, pessoas já presas, eram guerrilheiros, foram presos, executados, enterraram, depois desenterraram e levaram os corpos para outro lugar. E nunca contaram onde é que estão esses corpos. E deve estar, o Exército é organizado, então deve estar tudo registrado, isso nunca foi entregue para as famílias. Não, muito importante, No momento que a Marinha solta uma carta criticando o almirante negro, muito importante. Simbólico também, simbólico, importante. Bom, agora está aguardando a deliberação da Casa Civil para a conclusão desse processo, Então, quem vai bater o martelo sobre essa história, que a gente vai ter que ficar de olho a partir de agora? Casa Civil vai dar, então, esse parecer para reabertura, para reinstalação desse grupo. A gente espera que se reinstale o quanto antes, Porque a gente já está esperando desde o começo de 2023. Vamos falar sobre outros assuntos agora com o Luiz Nassif. Hoje o governo voltou a esquentar a briga lá do Congresso com o governo. A gente já falou a respeito da desoneração e vai retomar essa história com o Luiz Nassif. Nassif, boa noite para você. Boa noite, pessoal. Vocês acabam de me dar uma notícia que eu perdi minha mulher de novo. Ela é envolvida com esse tema, Ela já recebeu 4 telefonemas desde o ano passado, dizendo que a Comissão dos Mortos Desaparecidos vai voltar. As famílias ligam para ela e tudo, daí falta assinar. Então, eu preciso falar para ela aí que ela não está sabendo ainda. Pelo menos agora é uma boa notícia, A Procuradora da República é super envolvida com esse tema das investigações sobre a ditadura. Ela presidia a comissão quando o Bolsonaro falou do pai do presidente da OAB e ela reagiu, Em relação ao Eduardo Cunha, Chico, eu acompanhei o Eduardo Cunha também nos tempos de Telerge aí. Só que eu não posso mais falar sobre ele, não, porque um desembargador do Rio, eu critiquei o Luiz Sveiter, e logo em seguida um desembargador do Rio me condenou a R$100 mil por difamar Eduardo Cunha. Eu lembro dessa história, Nassif. Difamar o Eduardo Cunha é difícil, mas... É inacreditável. Não, ele é poderoso no mundo jurídico carioca, principalmente. Rio, Não só lá, mas lá. Mas aí foi uma retaliação do Luiz Sveiter, aí que é o manda-chuva lá também. Ô, Nassif, mas essa história da desoneração, hein? Essa briga que... Você viu a reação do Pacheco, A gente mostrou Só agora para a gente trazer até de novo, porque importante, tem um pessoal que está chegando agora, verdade, Rodrigo? Verdade. Isso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai recorrer da decisão do ministro do STF, Cristiano Zanin, vou botar meu óculos aqui para ler melhor, que suspendeu a desoneração de 17 setores da economia. O Lula disse em discurso, o presidente da República, que tem setores da sociedade que não precisam do governo e tem gente que não gosta de pagar imposto. Mas com isso, agora essa disputa STF versus Senado. O Rodrigo Pacheco falando em nome de setores empresariais. Como é que você avalia essa briga, essa disputa? A gente lembrava aqui, o Chico Sá, o Nassif, que o Pacheco pessoalmente tem interesses nisso pelas empresas que a família dele possui lá em Minas Gerais, não é, Nassif? E curioso vai ser a posição da Globo, aí, que é diretamente beneficiada. A Globo que propõe diariamente aí, cortes
para a saúde, cortes para a educação, cortes... E agora você pega... Isso foi um exagero sem tamanho. Porque você tem duas formas, inclusive você vai ter que fazer uma reforma da Previdência mais adiante aí. Você tem duas formas de financiar a Previdência. Uma é sobre a folha de salários, a outra é sobre o faturamento das empresas. O que está acontecendo hoje, cada vez mais, a industrialização, com mecanização e tudo, é redução do emprego. E quando você tributa só a folha de salários, você prejudica aquelas empresas que empregam em favor daquelas que não empregam, aquelas que têm capital intensivo. O que a Dilma fez lá foi uma coisa horrorosa lá, porque ela chegava para a empresa podia escolher. Então, aquela empresa, ela fazia o cálculo lá em cima do faturamento, o cálculo em cima da folha e escolhia. E, com isso, teve uma perda imensa aí para a Previdência Social. Então, digamos, lá na frente você vai ter uma reforma maior, que tudo vai ser sobre faturamento, né? Agora, o que está acontecendo hoje, no momento em que se quer até tirar a vinculação da saúde e da educação com o orçamento, é cobrar de quem pode pagar, né? É cobrar de quem pode pagar. E daí entra o fator Globo aí. A Globo hoje é o principal defensor aí dessa loucura aí das políticas de austeridade, de cortar benefícios sociais, de cortar benefícios de previdência e tudo. E ela é uma das beneficiárias, um dos 17 setores aí beneficiados por essa loucura. Mas... A Dilma estava muito enfraquecida e o Guido Mantega, então todo mês, o que eles faziam? Desoneravam os setores, anunciavam que a economia ia melhorar, e mais nada. Daí, no mês seguinte, a economia não melhorava, desonerava mais setores. Agora é um embate enrolado. Agora, e o Rodrigo Pacheco, ele está pondo as manguinhas de fora aí, né? O Chico estava lembrando que o voto do Barroso, Nassif, porque a gente já teve 4 votos, né? Além do Zanin, outros 3 ministros votaram... Flávio Dino, Gilmar Mendes, Zanin e o Barroso. E que o Barroso é muito ligado à Globo, né? E deu um voto, até para uma certa surpresa nossa, né? A favor de voltar a pagar imposto, ou seja, acabar com essa farra ali, né? Chama atenção, né? Alguma coisa se moveu aí no bastidor do Supremo Tribunal Federal. Se o Barroso votou a favor aí, é politicamente um bom negócio, né? Mas o Rodrigo Pacheco está pondo as manguinhas de fora. A gente fica muito de olho aí no Arthur Lira aí, e ele põe as manguinhas de fora. Agora, se é uma questão tributária relevante, e se você não tem recurso para nada. Aliás, o Lula ontem, não sei em que evento aí, que pediram mais recursos, tem que falar com a Haddad, aí esse arcabouço fiscal aí deu uma segurada nos gastos públicos terrível. E tudo isso, você vê, com o Banco Central aumentando taxa de juros, deixando de reduzir taxa de juros, mantendo uma taxa de juros real altíssima aí que impulsiona cada vez mais a dívida pública como proporção do PIB. Daí, se a dívida pública como proporção do PIB cresce, o que faz? Corta saúde e educação. Hoje, no GGN, eu fiz um cálculo pequenininho, pegando essas reservas da Globo de 15 bilhões de reais e mostrando quanto que ela deixa de ganhar quando acelera a queda da Selic. Por ali você vai entender direitinho a lógica. E a pressão para que não caia o juros, né? A pressão para que não caia o juros, que vem da redação da Globo News e de outros lugares aí, Gabi. A lógica eu falo que o mistério da aranha, da abelha e da Selic, muita gente desconhece. Ô, Nassif, você citou agora o Haddad, né? O Lula falando sobre o Haddad. Tem um ponto aí dessa história, né? Porque o Lula tinha dado um puxão de orelha público no Haddad no começo da semana, que ele tinha que deixar os livros de lado e prestar atenção no Congresso, né? Negociar com o Congresso. E aí, hoje, o Lula estava com uma outra postura, né? Ele estava elogiando o Haddad, disse que ele tinha que ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Inclusive, ele estava falando disso, né? Exagerou um pouquinho, né? Quando ele falou dos planos do governo para estimular os investimentos estrangeiros no país. Foi durante um evento lá em Minas Gerais, inclusive a gente tem essa fala do Lula, eu vou pedir aqui para a gente colocar e aí depois você comenta, vamos ver. Se tiver um outro prêmio de economia e esse plano der certo, Haddad, você também vai ganhar, junto com a sua equipe, o Prêmio Nobel da Economia. Então, quem disputa o Prêmio Nobel da Economia já está devendo 2 prêmios para você. Você não foi indicado ainda, mas quem sabe eles indicam um dia, porque é o seguinte, esse país vai dar certo. Não há como, eu disse para o Haddad, mesmo que a gente errar,
Mesmo que a gente errar, o Brasil vai dar certo. Muito bem. Nassif, parece que também depois ele dá aquele puxão de orelha público, agora ele deu uma afagada, né? Para dizer assim, olha, gente, tá tudo bem, tá? Aliás, ao lado dele estava o Valfrido Marisguia, que tem um sistema aí de insulina aí Isso, a gente falou disso na abertura do programa. Ele foi inaugurar a fábrica de insulina, né? O Lula lá em Minas. Ah, por isso que o Valfrido estava lá. Sim, exato. E o Chico Sá até falou sobre isso, a importância de fabricar insulina no Brasil, né? Cá para nós, o Valfrido lá atrás, com o Serra, ele começou a fabricar, tinha uma fábrica de insulina, e o Serra foi corrompido pela Nordisk norueguesa, e corrompido, porque você fez uma licitação aí do Ministério da Saúde para compra de insulina, só que a brasileira tinha o ICMS e a importada não. Então eles pediram paridade. O Serra não deu a paridade, eles entraram na justiça, quando eles conseguiram derrubar essa exigência, aí o Serra comprou direto lá. Então é muito interessante. Mas, digamos, o que o Haddad está fazendo, que não é para prêmio Nobel, a gente tem um problema aí, que é um problema histórico, que vem desde Fernando Henrique, aí, pega outros países, que é o livre fluxo de capitais. Então, o livre fluxo de capitais provoca uma instabilidade no câmbio e só beneficia capital especulativo. Aquele capital que é produtivo, que vem instalar fábricas e tudo aqui, a volatilidade do câmbio ele não quer. Porque ele instala a fábrica aqui, ele tem uma boa projeção de quanto que ele vai ter de lucro em real, mas na hora de remeter o lucro para fora, vai depender do nível do câmbio. Então, essa volatilidade que o mercado, o livre fluxo de capitais que o mercado defende, porque diz que é bom para investimento uma pinóia. É bom só para um jogo especulativo. O que o Haddad está criando, junto com o Galípolo, aí é um seguro. O governo faz um seguro. Então, digamos, se amanhã tiver uma desvalorização grande do câmbio, aí o seguro cobre. O seguro cobre. Com isso, tira um grande fator de instabilidade para o investimento direto, para o investimento produtivo, que é aquilo que interessa efetivamente ao país. E ele teve ele levou lá com pompa e, digamos, o projeto aí da reforma tributária também, que vai ser um capítulo importante. Esse aí é bem mais complexo e bem mais importante também, né? Falar de reforma tributária? Sim. Bora. Falando no Haddad, né? Vamos falar disso também. Essa semana o ministro entregou lá no Congresso essa proposta, né, para regulamentar a reforma tributária. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu compararia a reforma tributária a eventos como o Plano Real. São coisas que colocam o pobre no orçamento, fecha aspas. Economistas estão dizendo que é a reforma mais importante dos últimos 30 anos. Eu queria que você explicasse aqui, para quem está nos acompanhando, Nassif, o que o Haddad quis dizer com isso, né? Que é tão importante quanto o Plano Real. Você que acompanhou muito de perto essa história, colocando o pobre no orçamento, enfim, é isso mesmo? Como é que você está avaliando isso? Médio. O que acontece hoje é o seguinte, você tem a maior parte da tributação é tributo direto, indireto, aliás. É aquele tributo que incide sobre arroz, sobre feijão. E quem gasta todo o seu dinheiro nesses bens é o pobre. O rico gasta 5% e economiza o restante. Então, com esse modelo que vai ser implementado, você pega uma cesta básica. Então, de um lado, a cesta básica é isenta. Então, nesse sentido, o pobre entra mesmo. É isenta de impostos. E também, se tiver no cadastro único, o que ele paga de conta de luz, de água, que tem imposto, é devolvido para ele. Então, nesse sentido, mas o ponto central aí, que vai colocar o pobre no orçamento, ele não entrou ainda não, que é a tributação dos ganhos financeiros aí, do grande capital. Esse é o ponto central. Porque, digamos, a injustiça tributária brasileira consiste de 2 pontos. Primeiro, essa ênfase exagerada no imposto indireto. E, segundo, uma falta de cobrança do imposto direto. Quando você pega os dados da OCDE, você vê que quando a relação dos 20 países, quando é imposto indireto, que é o mais injusto, o Brasil é o que está no topo de cobrança. Quando é imposto direto, que é aquele que incide sobre capital, que é aquele imposto efetivamente sobre riqueza, o Brasil é o último da fila. E o Haddad não quis misturar as duas coisas para não comprometer essa reforma. Agora vai ser uma reforma lenta, aí, porque realmente é uma reforma radical.
é muito importante, mas tem que ser complementada com a tributação aí sobre ganhos financeiros, né? E dividendos, né, Nassif? Pagar imposto sobre dividendos. Né? Quer dizer, a gente fala de dividendo, pessoal, é lucro, né? Quer dizer, que o dono da empresa tem lucro e aí, no Brasil, não paga imposto. Né? E o salário paga, né? Então, E a coisa pior que tem aí, é que com isso você pega as empresas aí e faz uma ampla distribuição de lucros em vez de investir. Claro, Em vez de investir. Então, o Brasil hoje está se pega a Petrobras, o que quiseram fazer, o que o Guedes fez com a Petrobras lá, né? O que vai ser feito com a Eletrobras, o que foi feito com a Eletropaulo, o que está sendo feito com a Enel, Americanas, eles pegam a empresa e vão chupando em forma de dividendo. Então, você tem que ter uma tributação que penalize o dividendo e estimule o investimento, né? Porque senão o cara tira tudo, põe no bolso, não paga imposto, às vezes manda para fora, manda para o exterior. Né? Normalmente manda para fora. Normalmente, uma parte vai. Não deixa nem sujeito a gasto no Brasil. É isso. Então, é uma estrutura tributária super injusta. São duas pernas aí da reforma, ele fez uma. Agora vamos ver a segunda aí, que é relevante, e daí entra a baita influência que tem aí o mercado financeiro sobre o Lira e sobre o Congresso. Né? Daí é complicado. Aliás, um dos problemas que teve com a Lava Jato é que quando ela quebra as empreiteiras, além de matar a engenharia nacional, ela tira de cena o único setor que podia contrabalançar o lobby do mercado financeiro. Né? Então, hoje o Lira só presta contas aí para o Banco Pactual, para o André Esteves, né? Porque antigamente se você tinha os barões da indústria, né? Não tem mais, né? Onde foram parar, né? Quer dizer, tinha um peso político, né? E aí tinham essa... lembra do Zé Alencar? Acho que foi o último grande capitão da indústria. Ele ficava reclamando dos juros, porque ele vinha do setor industrial. Ele queria juros mais baixos para poder investir na planta, na fábrica, né, Chico? Gerava riqueza para o país. Que gerava riqueza. Agora, se você não tem uma burguesia industrial, fica só a burguesia das finanças, não tem esse contrapeso, né? É isso, é fundamental. Por isso que, digamos, esse pacto do Lula com a indústria é fundamental. O Lula não acordou ainda para isso. Não é com a indústria, é com a produção. A produção envolve indústria, envolve a pequena empresa, a microempresa, a associação comercial, o MST, o cooperativismo. Esse pessoal que constrói o país, que gera emprego, que paga impostos. Então, e o Lula não acordou ainda para isso. Sabe? Esse vai ser um ponto fundamental aí para contrabalançar esse lobby fantástico aí do mercado financeiro, né? Estava aqui olhando os nossos comentários no chat, né? Algumas pessoas fazendo perguntas sobre o andamento dessa história. Só para relembrar, né? O Haddad, ele fez a entrega dessa proposta para regulamentar a reforma tributária. A reforma, ela foi aprovada via proposta de emenda à Constituição, né? Então, via PEC no ano passado. E esse texto lá de 2023 trouxe, vamos dizer assim, linhas gerais, né? Do que seria a reforma tributária. E agora o que se vai aprovar é a regulamentação, que vai ser via projetos de lei. Então, esse é a etapa do processo que a gente está passando agora, para quem está perguntando aqui no nosso chat, né? Então, aí tem vários pontos, né, que vão ser regulamentados. Por exemplo, aquela unificação dos impostos, que é o mais famoso, vamos dizer assim, entre os pontos que estão sendo discutidos aí. É isso, né? Tem um ponto relevante que acabou de sair agora na RT, que o Trump planeja sancionar países que se recusarem a usar o dólar. Gente, a gente já tem todos os pepinos nossos aqui, mas se tiver a eleição do Trump aí, vai ser um inferno, viu? Vai ser um inferno. O Musk vai ser o imperador, o imperador. Imperador do trumpismo. Eita vida, viu? Muito bem. Luiz Nassif, muito obrigada por hoje. Querido, até semana que vem. Bom final de semana. Valeu, Nassif. Obrigado, querido. Vocês também. Obrigado. Abração aí. Até mais. Enquanto a gente está aqui, né, conversando com o Luiz Nassif, pautas seríssimas, nossa produção já vai colocando imagens na tela do nosso eu entendo a boa intenção, né? Começar a relaxar, a divertir a gente. Olha só. Mas eles não põem no ar, põem só... Eles não põem no ar, eles põem pra gente só. Agora eu quero ver vocês mostrarem para o público. Isso a Globo não mostra. Agora não mostra, isso o CL não mostra. Olha lá, agora sim. Maravilha. Aí tudo bem, momento relax. Aquela, o solitário com... Parece a música do Rossi, né?
Olha lá. Reginaldo Rossi. Essa é bacana. Chico Sá é o nosso termômetro do sextou aqui para nossa equipe, viu, gente? Agora, é maravilhoso porque eu tô aqui prestando... Chico só, segundo o Ricardo Gouveia, nosso editor-chefe. Agora, eu tava aqui prestando atenção na conversa e tal, e o meu termômetro é o Chico Sá, porque ele começa a dar uma risadinha de canto de boca. E eu perco tudo completamente. Tá vendo, né? Porque ele vê antes de mim a imagem. Ele que tá mais perto do telão. Senão, adeus, comentarista sério. Adeus, né? comentarista sério. É isso aí. Ô, Gabi, tem uma notícia, a gente falou de boa notícia, assim, é claro que é sempre complicado você comemorar, mas nesse caso acho que vale, viu? A Jovem Pan, você viu o que aconteceu com a Jovem Pan? Conta. A Jovem Pan tomou um prejuízo, a Jovem Pan que apostou na extrema-direita, como a gente viu, né? Fez discurso negacionista, abriu espaço para as maiores barbaridades, inclusive durante a pandemia, era tudo um cálculo empresarial, né? Para botar dinheiro no bolso. E botou muito dinheiro na época do Bolsonaro, mas virou o governo, eles apostaram no cavalo errado, né? Porque daí virou o governo, o balanço contábil mostra que o faturamento da Jovem Pan encolheu em 1/4, 26% em 2023. Perdeu 27 milhões de reais em 2023 e acumulou um prejuízo de quase R$1 milhão só no ano de 2023. Por quê? Deixou de receber verba do governo federal e o YouTube desmonetizou a Jovem Pan. Então, o balanço para a Jovem Pan saiu agora há pouco, saiu hoje. Ficou muito triste com uma notícia. A gente fica triste com uma notícia dessa. Fez uma aposta, né, que jogou a história da rádio, da emissora no lixo, né? Uma bela história na comunicação de São Paulo. Sim, podia ser conservadora, mas aí era uma coisa. Agora, o que eles fizeram na pandemia é imperdoável. Inclusive, era um braço nos inquéritos, aparece como um braço daquela usina de fake news do gabinete do ódio. Então, poxa... Passou do ponto, totalmente. Muito bem. Rodrigo, muito obrigada por você fazer a gente fechar esse noticiário de hoje com chave de ouro, porque a gente está precisando de boa notícia, né? Tá pesada. Essa sexta-feira foi pesada, mas a gente traz aqui os alertas. É para você ficar ligado aí em casa, entendeu? Entender o que está em jogo no Congresso, mas a gente traz boa notícia também, que é para a gente ir para o final de semana um pouco mais tranquilo. Agora, a gente falou ao longo do programa, Rodrigo, sobre a petulância, vamos dizer assim. Não é a petulância do cavalo, nesse caso, é a petulância do Deltan Dallagnol, que foi chefe da Força Tarefa da Lava Jato, né? E agora quer ser prefeito de Curitiba, mesmo tendo o mandato dele cassado, né, como deputado. E o ICL preparou um evento para comemorar o aniversário de 1 ano. Sabe de quem? Alguém que tem tudo a ver com a Operação Lava Jato, que manja tudo de Vaza Jato. Leandro Demore. Opa. Né? Um ano do desperta do Leandro Demore. Vaza Jato, a gente, inclusive, né, até mostrou caneca dele aqui no N1, né, e tudo mais. Olha só, no domingo, dia 28 de abril, 8 horas da noite, acontece o Cinema ICL. Amigo Secreto, documentário de 2022 sobre a Vaza Jato, vai ser exibido de forma exclusiva aqui, inédita, gratuita. E logo depois do filme tem uma entrevista com a diretora, a Maria Augusta Ramos, com o Leandro Demore. Ele que protagoniza, inclusive, o filme como editor executivo do The Intercept Brasil, né? Antes do Demore trabalhar aqui, ele trabalhou, inclusive, no Intercept, em outros lugares também. Esse filme, ele dá um mergulho naqueles eventos lá de 2019, né? Sobre a controversa entrada do Sérgio Moro, né? O ex-juiz Sérgio Moro no governo Bolsonaro, o vazamento das comunicações dele com o Deltan Dallagnol, com os procuradores, na verdade, da Operação Lava Jato. Vamos assistir o trailer, Vamos gente? lá. Bora lá. Por favor. Processo. A história um dia vai julgar se houve abuso ou não de autoridade, nesse caso, do comportamento tanto da Polícia Federal quanto do Ministério Público. Agora à noite, o site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba e ao então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. O que a gente está olhando agora é que existe uma superestrutura. E essa superestrutura é o lavajatismo. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Eu nunca realizei qualquer vazamento legal na Operação Lava Jato. Já falei isso diversas vezes. Isso nunca aconteceu.
imperdível, galera. Caramba, esse é da categoria imperdível. Olha o homem Maria aí. Augusta... Pelos dois personagens, isso que eu ia falar. O Leandro Demore, que teve esse papel central aí para desvendar o que foi a Lava Jato, e a Maria Augusta Ramos, que é a documentarista. Ela esteve aqui na redação outro dia, gravando essa entrevista que vocês vão ver no domingo, né, com o Demore, e a gente pôde conversar um pouco com ela. Excelente, histórico, um documento sobre a história recente do Brasil. Vale a pena você acompanhar no domingo às 8 horas da noite. É isso, gente. Eu falei que a gente ia terminar hoje o programa dando boa notícia, né? Então fica aí mais uma boa notícia para sua sexta-feira para você assistir. Não esquece, tem que se inscrever, gente. icl.com.br. Não é possível. Eles colocaram de novo uma imagem aqui. Seu Ricardo. icl.com.br/cinema. Vocês queriam e eu perdi tudo nessa sexta-feira. Tá liberada a Jurubeba, Chico? Agora liberou. Muito bem, olha então. O barulho da latinha abrindo. É isso aí. O pessoal lá no Switcher já abriu, né? Não percam o cinema no domingo. Não percam. Inédito, gente. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Mais uma vez, um prazer dividir essa mesa com vocês. Até semana que vem. Um beijo pra você. Bom final de semana. Juízo, mas nem tanto. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.